Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Você possa ficar aqui para ver essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus, nosso Pai, nos envia no dia de hoje, o maná que desce do céu todos os dias, é a palavra de Deus. Como a gente se alimenta com alimento sólido, nós precisamos nos alimentar da palavra, pois o nosso espírito, a nossa alma necessita desse alimento todos os dias. Que você já possa curtir, comentar e compartilhar, né? Para que o vídeo alcance mais e mais pessoas. Quanto mais curte, mais pessoas são alcançadas. Então, que você possa me ajudar a fazer a obra do Senhor também, né? Ser espalhada para mais e mais pessoas. E você será muito, muito abençoado, amém? E a palavra de hoje se encontra aqui no livro de Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo 8, que vai dizer assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está exortando o povo a pensar nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que são justas, que são honestas, que são puras, que são amáveis e que glorifiquem a Deus, né? Que tenham boa virtude e que tenha boa fama. Isso quer dizer que nós devemos preencher os nossos pensamentos com as coisas do céu, com as coisas do alto, com a palavra de Deus. Nós não devemos preencher os nossos pensamentos com coisas ruins, com notícias ruins, com pensamentos ruins que só vai nos levar a ficar tristes e deprimidos, caídos, né? Nós devemos preencher a nossa mente e o nosso coração com coisas boas. Se vier algum pensamento na nossa mente que vá nos distanciar de Deus, nós devemos cortar esse pensamento, nós devemos parar de pensar nisso e começar a pensar em coisas boas e amáveis e agradáveis que glorificam a Deus, porque todo pecado começa pelo pensamento, né? Ninguém peca assim de forma por impulso, vem logo pelo pensamento, vem logo no coração. O coração deseja algo, deseja aquilo e com isso começa a pensar e acaba pecando, né? Acaba cometendo aquele erro. Então, quando vier esse tipo de pensamento, porque sempre vai vir, não tem como, o inimigo vai sempre lançar pensamentos dessa forma na nossa mente, nós devemos desviar esse pensamento, nós devemos desviar esses pensamentos ruins que não vai glorificar a Deus, que não vai nos edificar mais na presença de Deus. Nós devemos buscar os pensamentos de coisas boas, nós devemos tentar e pensar em outras coisas. Quando esses pensamentos vêm na nossa mente, nós devemos tentar tirá-lo e pensar em outras coisas. É só começar a pensar em outras coisas, coisas boas, coisas do céu, pensar na palavra de Deus. Se aquilo que a gente está pensando, se aquele pensamento que a gente está alimentando vai agradar a Deus, né? Se esse pensamento que a gente está pensando vai glorificar a Deus, porque infelizmente muitas pessoas erram, muitas pessoas alimentam pensamentos negativos, pensamentos invejosos, pensamentos adúlteros, pensamentos de roubo, de morte. Infelizmente muitas pessoas cometem esse erro, né? Que vem o pensamento e elas vão alimentando esse pensamento em vez de cortar, em vez de tirar, cortar, arrancar pela raiz, não, elas vão alimentando e conforme elas vão alimentando esse tipo de pensamento ruim, que não é bom, que não é amável, que não é agradável, como fala a palavra, e que não glorifica a Deus, elas acabam caindo no pecado, caindo no erro. Então nós devemos arrancar esses pensamentos da nossa mente. Como a gente escolhe o que vai comer, o que vai vestir, o que vai fazer, os nossos pensamentos também nós devemos direcioná-los e direcioná-los na palavra de Deus. Se não estiver conseguindo tirar, comece a ler a palavra, ore, confesse a Deus que
esse pensamento vai sair da sua mente, esse desejo vai sair do seu coração. Então nós não devemos alimentar esse tipo de pensamentos, esses pensamentos ruins. Nós devemos alimentar a nossa mente com coisas boas, com coisas agradáveis, amáveis e que vá glorificar o nome do Senhor. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, não glorifica a Deus. Quando a gente pensa em algo que vai nos afastar de Deus, isso não vai glorificar o nome dele, e isso vai nos afastar de Deus, porque esse tipo de pensamento, quanto mais é alimentado, vai nos levar à ruína, à queda, ao pecado, não é? Porque tudo, como eu já falei, começa do pensamento, começa do desejo do coração, e o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos engana, ele nos faz ter sentimentos que aos nossos olhos parece bom, mas para Deus não é, porque muitas pessoas hoje em dia falam, siga o seu coração, siga o que o seu coração está mandando, siga o que o seu coração está desejando, mas a palavra de Deus fala que o coração do homem, do ser humano é enganoso, ele nos engana. Não é à toa que existe tanto adultério, não é à toa que existe tanta traição no mundo, porque o coração engana. As pessoas olham para a outra, sente aquela atração, sente aquele desejo e começa a alimentar esses pensamentos de desejo de querer a outra pessoa que é ou casado ou tem namorado, e a pessoa também tem um relacionamento. Ela começa alimentando esses pensamentos, e conforme ela vai alimentando, o desejo só vai aumentando. Então ela acaba caindo no pecado do adultério. A mesma coisa é quando a pessoa está maquinando mal, tendo inveja de alguém, ela só vai alimentando esse desejo de inveja, esse pensamento de inveja, e acaba fazendo coisas erradas, acaba fazendo coisas para prejudicar a outra pessoa, porque uma pessoa invejosa, ela não quer ver a outra pessoa crescendo, ela não quer ver a outra pessoa evoluindo, ela não deseja o que a pessoa tem, ela não quer que a pessoa cresça, ela não quer que a pessoa evolua, porque ela fica alimentando isso na alma, no pensamento dela, por isso que acaba cometendo os erros. Então nossos pensamentos têm que ser limpos, têm que ser puros, têm que ser agradáveis diante do Senhor. Não que a gente nunca vai ter pensamentos ruins, porque eles vão vir, como eu já falei, o inimigo vai lançar essas setas, mas nós temos a escolha de alimentá-lo e de não alimentá-lo. Então que a gente prefira anular esses pensamentos da nossa mente e querer pensar nas coisas de Deus, nas coisas boas, nas coisas que vai agradar ao Senhor, que vai glorificar o nome dele, no ensino da palavra, mergulhando no conhecimento da palavra do Senhor. Porque quanto mais a gente ler a palavra, quanto mais a gente medita na palavra, o Senhor vai nos ensinar e nos conduzir como nós devemos ser, e que nós não devemos seguir o nosso coração, nós não devemos seguir o nosso pensamento, porque o nosso coração só vai nos enganar, não é? O nosso coração vai nos levar a ter desejos que não glorifiquem e que não agradem a Deus, porque traição não agrada a Deus, mentira não agrada a Deus, adultério não agrada a Deus. Então isso só vai nos afastar. Na Bíblia tem um exemplo de Davi, né? Ele estava passeando no seu pátio e viu uma mulher tomando banho. Ele estava na sacada do seu palácio e viu uma mulher tomando banho e viu que ela era muito bonita. Ele podia ter visto e ter saído e ter cortado o pensamento naquela hora, mas não. Ele alimentou aquele pensamento, ele alimentou aquele desejo por aquela mulher, e ele cometeu um pecado terrível, que foi de ficar com aquela mulher, cometeu adultério com ela, engravidou ela, mandou matar o marido dela, tudo isso porque ele alimentou aquele desejo. Se ele tivesse cortado na mesma hora, tivesse visto, porque não vai ter como a pessoa negar muitas coisas, né? Não vai ter como a pessoa não ver muitas coisas. Se ele visse naquela hora e tivesse saído e não tivesse alimentado os pensamentos dele, não tivesse alimentado aquele desejo, não teria acontecido nada do que aconteceu. Ele não teria caído em adultério, ele não teria matado, e ele não teria trazido consequências gravíssimas para a sua vida e para a vida da sua família, porque através desse pecado de Davi,
teve consequências graves, né? A família dele ficou toda destruturada, toda destruída. Os filhos de Davi se levantaram contra ele. Teve uns que quiseram até matá-lo, tomar o trono dele à força. Então, por causa de um pensamento que ele alimentou, não é? Por causa de pensamentos errados que foram alimentados, infelizmente tiveram grandes consequências. Então, nós temos essa escolha de alimentar os pensamentos ruins e de não alimentar. Então, que a gente possa alimentar os nossos pensamentos com coisas boas, agradáveis e amáveis, que glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Que a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você. Amém? Pai querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada por nos conceder ler, meditar e ouvir a Tua palavra e viver a Tua palavra, Pai. Pois é esse o Teu desejo, que a gente leia, medita e vive na Sua palavra. Viva na Sua palavra, nos Teus ensinos, nos conhecimentos que a Tua palavra traz para nós. Então que a gente possa mergulhar dia após dia, mais e mais, no conhecimento da Tua palavra, para que a gente possa fazer a Tua vontade e crescer dia após dia em graça e em conhecimento do Senhor, Pai. Que o Senhor venha direcionar os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos venham ser guiados por Ti, que o Senhor coloque os pensamentos na nossa mente de paz, de amor, de alegria, de vida abundante, porque esse é o Teu desejo, que a gente venha ser fortalecido em Ti, Pai, que o nosso coração venha ser Teu. Nosso coração venha ser desejoso de Ti, que ele venha desejar o Senhor dia após dia, cada vez mais, de estar na Tua presença, de Te buscar e de fazer a Tua vontade, porque a Tua palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar, que a gente venha ter um coração obediente e que os nossos pensamentos se transformem dia após dia no Senhor, para que a gente venha ter pensamentos bons, amáveis, de boa fama e que Te glorifique, que Te exalte e que a gente venha ter o entendimento do Senhor sobre as nossas vidas e que a gente possa Te glorificar e exaltar o Senhor com os nossos pensamentos e com a nossa vida, e o nosso coração seja voltado somente para Ti. Pai, eu peço ao Senhor por cada pessoa que aqui está passando, que a Tua graça poderosa alcance a vida de cada pessoa. Se alguém estiver aqui pensando em algo ruim, que o Senhor mude, direcione o pensamento dessa pessoa, que ela venha ser moldada e transformada por Ti, ó Pai. Que o Senhor venha atender o clamor de quem está enfermo, de quem está abatido, angustiado. Que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa e traga alívio para a alma dessa pessoa. As pessoas que estão depressivas, ansiosas, que têm crise do pânico, Pai, oh Deus, só o Senhor sabe o que essa pessoa passa, que o Senhor vá ao encontro dela, Pai, liberte, cure, dê vida novamente a essa pessoa, que o Senhor vá nos leitos de hospitais, as pessoas que estão passando por cirurgia, que o Senhor coloque a Tua mão, que o Senhor seja o médico dessa pessoa e traga cura, traga vitória, para que ela venha cantar o hino da vitória na vida dela e venha exaltar e glorificar o Seu nome e bendizer o Teu nome para todo sempre. Que o Senhor possa abrir portas de emprego, porque tem pessoas que estão aflitas e angustiadas porque não tem um trabalho, um sustento para os seus lares, para a sua família. Que o Senhor venha abençoar cada pai de família para que ele possa trazer o sustento, e a cada mãe de família que possa trazer o sustento para os seus lares. Que o Senhor abençoe as famílias que venham viver unidas, pois família é um projeto do Senhor. Que o Senhor abençoe os lares, os pais, os filhos, que os pais venham respeitar os filhos venham respeitar os pais e venham viver em amor e harmonia. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, alcance o coração da vida de cada pessoa nesse momento. Que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, como fala a palavra do Senhor. Que nos livre do mal, livra de todo o mal, Pai amado. Todo espírito de morte, de acidente, todo espírito de enfermidade, Pai amado, de portas fechadas, que o Senhor repreenda da nossa vida, Pai amado. Que o Senhor nos cubra com as Tuas mãos protetoras, com as Tuas asas protetoras e nos coloque debaixo das Tuas asas e nos guarde e nos livre de todo o mal. Nós, a nossa casa e os nossos, Pai amado. E que as ricas bênçãos do Senhor nos alcance
todos os dias das nossas vidas. Nós te pedimos e já te agradecemos que a vida longa do Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.